Olá, muito bom dia para você, meu amigo produtor rural. Estamos de volta com o Conexão Rural Germipasto deste sábado e hoje temos muitas informações para você, hein? Portanto, fique ligado, fique conosco porque o programa de hoje vai falar sobre estiagem que tem sido um motivo de grande preocupação para os produtores rurais em boa parte do Brasil, não é mesmo? Portanto, o programa de hoje traz esta informação e traz também oportunidades do nosso balcão de vendas com a VDTEC e as sementes de qualidade da Germipasto. E você vai saber por que o Estilosantes Campo Grande é um grande repositor de nutrientes. Fique conosco, o Conexão Rural está começando agora. Olhem conosco, nós temos o prazer em receber aqui o meteorologista Natálio Abrão Filho, que vai falar sobre o assunto de hoje, vai falar sobre o clima seco em boa parte do Brasil, que tem sido motivo de preocupação por parte dos produtores rurais. Esse é um assunto que vai permear o nosso programa de hoje, porque a gente pode ter aí quebra de safra na produção de sementes. E nós temos também o prazer em receber conosco aqui nos estúdios o nosso supervisor de vendas para a região centro-oeste do Brasil. Não, centro-oeste é isso, Leandro Furtado. Bom dia para você também. Bom dia, Éder. Bom dia, Natália. Minas, Goiás e o norte do Mato Grosso. Minas, Goiás e norte do Mato Grosso do Sul. Bom dia também, sou Natália Abrão. Bom recebê-lo aqui mais uma vez para falar deste assunto, clima. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Vamos procurar esclarecer e colocar ferramentas para que os produtores tenham sucesso em suas propriedades. Com certeza. Olha, obrigado pelo seu retorno aqui ao programa, porque na vez passada que o senhor esteve conosco, o programa foi um sucesso, viu? Produtores rurais do Brasil inteiro ligaram para a gente, mandaram e-mails elogiando a sua participação. É um esforço para que o nosso país sempre tenha o campo como alternativa da nossa economia. Com certeza. E não tem campo se não tiver um clima favorável, não é, Leandro? Isso aí, Éder. A gente não tem produção, né? Se não tiver um clima favorável. Aproveitar o programa de hoje para ajudar o produtor aí com dicas, né, sobre o tempo que o senhor Natália vai falar aqui e também sobre a escolha, né, de cultivares mais resistentes à seca nas regiões que sofrem mais com esse problema. Vamos tentar estar ajudando o produtor rural aí. Com certeza. A gente está preocupado, né, principalmente a gente da Germipasto, nós da Germipasto, por conta dessa questão climática, porque deve influenciar diretamente da produção de sementes. Leandro? Justamente, Éder. Esse ano tem faltado chuvas em algumas épocas que são fundamentais nos campos de produção, né? E com certeza a gente vai ter, diversas empresas vão ter quebra na produção de sementes, o que pode ocasionar aí um custo maior para o produtor, né? Além da falta do produto no mercado. Além da falta de produto. Então, é muito importante a gente frisar para o produtor esse ano que para ele se programar e tentar comprar seu insumo mais cedo para garantir, né, conseguir o produto e um melhor preço, consequentemente. Ou seja, então o momento é de atenção redobrada por parte do produtor, né? Isso tem que aí, estar atento, né? Justamente, tem que estar atento para o mercado. Tá certo. Bom, são dois fatores que influenciam diretamente no clima e também, de modo geral, né, nas precipitações e na temperatura, que é o El Niño e o Laninha, né? Esse casal aí que a gente toda hora está preocupado com eles. São duas crianças que fazem muita arte, principalmente no campo. No campo. E nós estamos ainda sobre a influência do fenômeno El Niño, que está numa fase de desvanecimento, está enfraquecendo gradualmente. Tanto um quanto o outro, eles não terminam em uma semana. Normalmente são 2 a 3 a 6 meses em que essas condições permanecem, porque, como você está vendo nessa imagem, essa imensa piscina aí de 10 mil quilômetros de diâmetro, né, ela provoca variações de temperatura que são tão consistentes e mudam as condições meteorológicas no mundo inteiro. E a América do Sul, aí, à sua direita, não é diferente. Nessa situação de El Niño, nós estamos com águas mais quentes, mais aquecidas, aqui a América do Sul, né? Aqui você tem a costa do Peru, principalmente, fazendo algumas análises. Esse vermelho são temperaturas das águas superficiais mais quentes e isso evapora. E evapora ao entrar na atmosfera, numa situação de ano de El Niño, há um fluxo dessa umidade em direção ao continente sul-americano e também em direção à América do Norte. Quando nós temos essas situações favoráveis, a costa oeste americana, que é uma região com constante estiagem, a seca ali é muito predominante,
uma necessidade muito grande de umidade vinda do Pacífico. Mas ela é muito mais frequente na América do Sul, alimentando de umidade a nossa floresta amazônica. E isso já demanda uma questão. Enquanto nós tivermos a floresta amazônica, a vegetação, essa umidade ela vai fazer um ciclo, vai se realimentar, fazendo com que essa umidade flua até o sul do Atlântico. Por isso que nós temos a chamada zona de convergência do Atlântico Sul. E por isso a importância da Amazônia. Acaba com a Amazônia, acaba esse fluxo de umidade, acaba as chuvas nas regiões sudeste e centro-oeste. Há uma savanização da Amazônia e desertificação nas outras regiões. Então isso também é uma questão que nós devemos preservar. É um alerta, então, principalmente para o setor produtivo, para preservar a Amazônia, porque ela é realmente o pulmão do mundo, como tem aí o ditado popular. Ou seja, ela tem a sua função para que a gente tenha chuva no centro-oeste, é isso? E no sudeste também. No sudeste também, porque o dia que tirar a Amazônia não tem chuva. Não tem chuva no sul, não tem chuva no centro-oeste, não tem chuva no sudeste. E o desmatamento descontrolado. Quando você tem o controle, você pode quantificar isso daí. Eu sou a favor das condições ambientais favoráveis. Há uma pecuária na Amazônia? Há, mas ela feita de modo planejado, ela é benéfica. Então, o que nós temos hoje, diferentemente de anos anteriores, já tivemos estiagens intensas e imensas na região amazônica. 2005 foi um marco da estiagem mais forte que o Amazonas, e a geografia da região norte teve um impacto tão grande. Mas como nós estamos falando do desvanecimento de El Niño, ele está perdendo força, e a partir de junho, agosto e setembro, é uma fase de neutralidade. Ou seja, nem ele nem ela. Nem ele nem ela. Você já havia alertado no programa anterior que nós teríamos a influência do El Niño até meados realmente de maio, né, chegando aí até junho, né, de 2016. Ou seja, o que o senhor previu no último programa, praticamente há quase 3 meses, está acontecendo agora. Exatamente. E nós estamos entrando numa nova etapa dessa sequência. Então, a condição de neutralidade, ela mexe com a agricultura e mexe com a pecuária. O que acontece nesse período? Não tem chuva e nem calor, é isso? Isso. Não é a questão de não ter chuva, não tem... É uma situação histórica, dentro da história de cada região. Então, se eu tenho padrões de El Niño, eu tenho calor e tenho umidade. Em situação de Laninha, eu tenho frio e seco. E na neutralidade? Então, ocorre situações periódicas de uma ocorrência ou de outra. E uma delas é justamente o fato de que nós não temos o bloqueio das massas de ar muito quente que impede o avanço de frente fria em alguns momentos. Como também poderemos ter, em julho principalmente, uma situação que permita ter uma estiagem mais prolongada. Como que esse período de neutralidade influencia nas culturas? De que maneira? Já que eu não tenho condições para as culturas de verão e nem para a cultura de inverno. Estou certo no meu raciocínio ou não? A pergunta ela é pertinente, porque aí nós tratamos sempre de duas coisas. Vai se sair de um período de transição, que é o outono, em que os dias e as noites são praticamente iguais, para entrarmos no inverno em que as noites são mais longas e os dias mais curtos. Ou seja, o agricultor conhece isso como fotoperíodo, né? Numa situação de neutralidade, nós vamos ter temperaturas próximas das médias, mas alternando temperaturas baixas em alguns momentos, com massas de ar polares, e elas virão em maio, e virão também com intensidade em junho. Ou seja, teremos frio então nesses meses? Teremos frio nesses meses e em alguns casos temperaturas abaixo de 5 graus. E um fator que é relevante, esse outono ele não será totalmente seco, ele está atrasado. Nós perdemos mais de 20 dias com condições de verão. Eu não sei se vocês perceberam, as temperaturas continuaram altas, tivemos pancada de chuva, o agricultor não entrava no campo para colher. Pelo excesso de chuva? Pelo excesso de chuva. E também não conseguiu fazer o replantio da safrinha. De inverno. Então, essas situações em estados como Mato Grosso, faltou chuva no início.
E agora iniciando-se as chuvas em Goiás, a partir de junho. Então nós vamos ter um período de distribuição de chuvas nesses dois estados, praticamente dentro das médias históricas desses estados. E Mato Grosso do Sul não vai ser totalmente seco. Teremos períodos de estiagem mais curtos, que historicamente já tivemos 3 meses de estiagem sem nenhuma gota, já tivemos 2 meses. E esse ano vai se alternar entre 15, 20 a 25 dias sem chuva, uma chuva. Teremos o inverno chuvoso, então, no Mato Grosso do Sul, é isso? Ou no Mato Grosso? Fim de outono e início de inverno. De inverno. Então, teremos temperatura baixa, mas também com umidade relativa alta, com chuvas mais espalhadas. Há uma questão que ele falou, que é muito importante, que ele disse que houve prejuízo na questão de pastagens. Algumas regiões não foram muito favoráveis. Mas eu digo a vocês, a região centro-oeste, ela tem como o El Niño um fator positivo. Porque o El Niño, para essa região, ele põe chuvas mais distribuídas e mais regulares. Então, poucos municípios teve essa infelicidade de não ter as chuvas dentro das suas médias. E enquanto outros passaram da conta. Por que isso? Porque nós tivemos o El Niño mais forte da história, idêntico ao ocorrido em 1997. Aí vem uma preocupação que nós estamos já reavaliando. E vamos falar dessa preocupação depois? Vamos. Deixando um suspense por enquanto essa preocupação, porque o produtor rural está ligado aqui e quer saber que preocupação que é essa, que cuidado é esse que ele deve ter, porque eu quero convidar o produtor rural para acompanhar, né, clientes da GM Pasto que fazem da maneira correta, que buscam um apoio técnico para tentar prever essas condições que trazem prejuízo, não é, Leandro? Muitas vezes precisa de um apoio técnico, tá certo? Nós vamos agora para o Mato Grosso, então, se me dá licença um minutinho, vamos para o Mato Grosso e justamente a escolha da forrageira correta pode ser determinante quando nós tivermos essas condições climáticas desfavoráveis. E isso aconteceu lá na fazenda Boa Esperança, no Mato Grosso. É mais um cliente satisfeito, Germe Pasto. Veja aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. A gente estava acostumado àquele sistema um pouquinho mais antigo, né? Nós chegamos aqui na fazenda, nós chegamos a jogar até 50 quilos por hectare, 45, 50 quilos por hectare. Semente suja, semente comum, né? Que a gente compra aí em qualquer revenda, tal assim, né? Só que aí nós começamos a perceber que não estava dando certo. Inclusive uma área que nós fizemos o ano passado, foi adubado, foi corrigido, adubado, tudo certinho, né? Eu tive que replantar uma área de 100 hectares, eu tive que replantar 50 hectares dessa área. Foi aí onde, através do Mauro, né, que já tinha trabalhado na empresa, e o Christian, nós começamos esse ano, né, foi o primeiro ano que nós fizemos com a semente pura, semente limpa. Acabamos jogando só 6 quilos por hectare. Aí aconteceu o quê? Nós ficamos com medo imenso que não fosse germinar, que não fosse, ou que fosse ter aí um 50% só da área, né? E a surpresa para nós foi tão grande que vocês estão vendo aqui. Como que a gente ia imaginar que 6 quilos iria fazer o mesmo efeito ou melhor, como aconteceu? Resultado excelente, com 6 quilos por hectare nós estamos aqui já com 100 hectares formados. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. Muito bem, mais um cliente satisfeito Germe Pasto. Olha, e você também pode ser um cliente satisfeito Germe Pasto. De que maneira? Adquirindo os produtos que a empresa coloca à sua disposição. Sementes de qualidade e também a VDTech Plus. Olha, falando em VDTech, o Guilherme está aqui no nosso balcão de vendas e vai mostrar para você como funciona a VDTech, o motor dessa máquina que você precisa. Fala, Guilherme. Muito bom dia, Éder Campo, bom dia a todos. Olha, muito bem acompanhado dessa vez com a VDTech Plus, essa máquina que quando a gente pensa em distribuição de semente de pastagem de boa qualidade,
esse é o grande divisor de águas. Eu lembro a você que a VDTech também atende aí o novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é colocar a quantidade ideal de sementes por metro quadrado. A gente não fala mais em quilos por hectare, e sim em número de sementes ideal. E isso traduz uma maior oferta de forragem, maior capacidade de lotação e, consequentemente, maior lucratividade aí na sua propriedade. Bom, meus amigos, eu queria mostrar duas peças fundamentais para um bom funcionamento aí da VDTech Plus. A primeira delas é essa peça aqui. Nós chamamos de vibrodosador. É a peça onde contém todo o segredo dessa máquina, inclusive a peça que deu patente para a máquina. E aqui está relacionada aí a quantidade de quilos por hectare, está relacionada à largura de trabalho e também à espécie forrageira. São mais de 1000 combinações, mais de 1000 peças dessa aqui, onde cada uma corresponde exatamente àquelas especificações de acordo com a semente que o produtor vai adquirir. Outra peça importante eu queria mostrar também é o motor. Então nós temos aqui o motor elétrico, você já sabe, é uma máquina elétrica ligada à bateria do trator. Então é um motor pequeno, um motor que toca essa hélice, né, essa hélice que faz a distribuição da semente de pastagem. E a Germipasto pensou em várias possibilidades. Então nós pensamos, por exemplo, já pensou se o tratorista está lá no meio do talhão, está fazendo o seu plantio e armou o tempo de chuva, vai chover, ele não tem aonde se abrigar. Será que vai molhar, vai danificar esse motor? Então nós pensamos nessa possibilidade também e fizemos um motor completamente blindado, vedado, né? Então esse motor não entra água e também não entra poeira. Isso não causa a danificação desse motor. Então realmente são pequenos detalhes que foi pensado minuciosamente para que você tenha sucesso aí na distribuição da semente de pastagem. Bom, sem dúvida nenhuma, a VDTech é uma máquina que, além desses atributos, né, precisão na distribuição das sementes, uma máquina elétrica, traz para você também uma grande economia. Por quê? Como ela é elétrica, ela possibilita ser instalada na dianteira do trator. Desta feita, nós conseguimos na mesma operação vir com uma segunda equipamento, a grade ou rolo, fazendo a incorporação. E o brasileiro é muito disso, né? O brasileiro gosta de saber, quando ele está comprando o equipamento, o custo-benefício. E eu provo para você. São pelo menos R$50 por hectare de economia e uma conta muito simples que a gente sempre fala, que em torno de 180 a 200 hectares feito na vida útil com a VDTech, ela já está paga, você vai ter custo zero a partir dessa quantidade de hectares. Então, sem dúvida, são vários os argumentos para você estar adquirindo aí a sua VDTech Plus. Aí os telefones já estão na sua tela para você se tornar mais um cliente satisfeito da Germipasto. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação para você fazer, é você que está aqui no estado do Mato Grosso do Sul, esse é o número. E um segundo número, esse gratuito para qualquer parte do país, 0800 647 0050. Você pode fazer contato através do nosso site germipasto.com.br, inclusive a equipe Nota 10 fica sediada aqui, a equipe que fica no telefone fica sediada aqui em Campo Grande, mas nós temos representantes espalhados pelo Brasil inteiro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o seu representante, clique aí no mapinha do seu estado, você vai ter o contato dele, o telefone, o e-mail, né? E você pode fazer o contato com esse representante para ele fazer uma visita para você. E também nas redes sociais, facebook.com/germipasto e também no YouTube, né, o canal de vídeos, você já sabe, são diversos vídeos relacionados ao assunto VDTech Plus. Legal, Guilherme Beretta, abraço para você, hein? Olha, fique atento aí, Guilherme, daqui a pouquinho você volta com mais informações do nosso balcão de vendas, viu? Olha aqui, Guilherme, a gente vai voltar com o senhor Natálio Abrão, meteorologista, professor, que está falando sobre a influência dos fenômenos El Niño e Laninha, né, Leandro? São dois fenômenos que eles afetam diretamente a produtividade e a gente já comentou no início do programa que eles devem afetar a produção de sementes, né? Portanto, o produtor tem que ficar alerta para essa safra de compra agora, né? Com certeza. Programar aí, porque a gente vai ter uma safra diferente do rotineiro aí. Com certeza. Olha, só lembrando o produtor que em breve nós teremos o nosso plano de venda, né, antecipado de sementes, né? Sim, a gente está em fase de pré-lançamento aí. Em breve a gente vai estar lançando a compra programada. A compra programada. O produtor pode programar sua compra, o negócio é comprar esse ano antecipadamente, porque pode faltar semente no mercado e pode ter um preço
maior à medida que os estoques irão baixando. Mas eu vou voltar ao bate-papo aqui com o meteorologista Natálio Abrão, que quer chamar a atenção do produtor rural, principalmente para o período de inverno, no início do inverno, quando nós teremos a influência do Laninha, é isso? Isso. Então, como você pode ver nesse gráfico, essa linha vermelha aqui era a influência do El Niño, janeiro, fevereiro, março. E essa curva começou a perder o seu gráfico a partir de aqui, de abril. Você observa que em maio a situação de neutralidade já está bem consistente. O verde é o período neutro, né? É o neutro, o tá? neutro. Aqui você tem o começo de laninha, mas predominantemente uma neutralidade. Entendo. Então, dentro dessa faixa aqui, ó, as condições de neutralidade significa que as áreas que têm suas médias históricas devem prevalecer. E o fato dele estar bem intenso aqui, olha, maio, junho e julho. E começou a perder força e ganhando força laninha. Aí vem a nossa preocupação, que normalmente quando você tem El Niño, nós sabemos que para o centro-oeste ele distribui as chuvas, ele regulariza as chuvas, né, predominantemente em grandes regiões. E Laninha não faz isso. É como se criasse uma situação de que venha a persistir chuvas no litoral nordestino, na zona da mata, mas faltando chuva no sertão e principalmente faltando chuva no centro-oeste. No centro-oeste. E isso nos preocupa bastante, porque a partir de setembro e outubro é a safra de verão, é o plantio de verão. E a nossa preocupação, ela decorre do fato de Laninha estar bem atuante aqui em setembro e ganhando força daqui para frente. Até o final do ano, outubro, novembro. E já entrando, saindo da primavera e entrando no verão. E o verão com Laninha é muito perigoso. Olhando esse mapa aqui, a gente consegue perceber então a influência do Laninha. Isso quer dizer que nós não teremos as chuvas necessárias nesse período a partir do mês de agosto, é isso? De setembro, perdão. Aí nós não podemos Quando dizer começa a primavera, chuva né? necessária, mas má distribuição de chuva e inclusive atraso no início das chuvas. Isso vai ser de que maneira? Como serão distribuídos esse atraso? Como será distribuído? Essa questão da má distribuição, ela persiste principalmente no centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Então, Sul. atenção, produtores Tá? do centro-oeste, hein? Pode ter muita chuva no sul, o Rio Grande do Sul, Uruguai, parte de Santa Já Catarina e vivemos essa Paraguai. situação anteriormente, hein? Isso já. Tá? E você observa que o detalhe na questão de excesso de chuva, El Niño teve excesso de chuva no sul. Nós tivemos enchentes em alguns municípios do Rio Grande do Sul. E essa situação, com Laninha, ele também pode provocar excesso de chuva. Professor, considerando essa situação ou essas condições, o que o produtor rural pode fazer? Planta mais cedo, planta mais tarde, o que ele deve fazer para se precaver? Existe um procedimento que o Ministério da Agricultura ele estabelece junto com os estudos de clima as datas do zoneamento agrícola para cada região. Em situações como essa, com base do que os centros de previsão estabelecerem, essas datas devem ser cumpridas com pelo menos uma semana de antecedência. Eu vou dar um exemplo. Se o início do plantio para o centro-oeste for estabelecido 10 de outubro, começa a plantar a partir do início do mês. 10 dias antes. No primeiro dia de outubro já começa a plantar, então? Principalmente se tiver uma previsão de tempo com chuva nesses dias. Então, isso permite a ele fazer um acompanhamento no desenvolvimento das culturas. Com certeza, mesmo porque, Leandro, o período mais crítico de desenvolvimento da planta é quando ela está germinando, né? Ela necessita da água para germinar e no pós-emergente, depois que ela emerge também, os primeiros dias, né, são dias bem críticos, que talvez pode ser que chova bem para ela germinar, mas falta chuva no pós-emergência, né? E isso O sol pode acabar matando toda a plantação. Queimar a plantação, né? Porque nessa situação, quando você tem Laninha, existe um período que nós chamamos de veranicos, né? E esses veranicos, normalmente, em valores históricos, ele atinge, numa fase da cultura,
que entre o dia 1º e 12 de dezembro, que pode ser mais ou menos intensa, por causa de laninha. Então, nos estudos que nós tivemos de laninha, esse evento teve mais ocorrência do que uma situação de normalidade. Por quê? Porque dezembro é um mês chuvoso. Dezembro é um mês em que os índices pluviométricos das culturas, estou excluindo o Nordeste dessa situação, mas principalmente de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Então, essa situação de veranicos de mais de 10 dias nas regiões produtoras, ela pode ser um fator que pode prejudicar justamente a produtividade. Então, essa situação que nós estamos ainda analisando, se essa sequência se consumar, que nós vamos fazer agora o prognóstico de inverno, né? O prognóstico de verão, ela está muito distante para que a gente tenha a conclusão em definitiva, mas nos permite, através dessa curva, conhecer historicamente os prejuízos que esse tipo de atividade pode proporcionar. Bom, então, considerando o seu alerta, o ideal, então, para a cultura de verão, né, da safra 2016-2017, o ideal é que o produtor comece, então, o plantio no começo do mês de outubro, é isso? No começo do zoneamento, das datas do zoneamento. Tá, então pega o zoneamento da região, vê quando é a data de zoneamento, ele começa uma semana antes ou 10 dias antes. Ou dentro daquela semana, né? Porque Agora, e mais favorável ainda, se ele tiver as previsões de possibilidade de água no solo. ou seja, para aproveitar ao máximo as chuvas para que a planta possa desenvolver. Ele está com a semente. Agora, Leandro, a gente pode também tentar minimizar essas condições, o produtor pode tentar minimizar as condições, se ele utilizar o plantio direto, né? Não é, Leandro? Sim. Ou não resolve? Eu acho que o mais importante hoje, como o Natália tem comentado, seria o produtor tentar utilizar o máximo possível as ferramentas que a gente tem disponível hoje. Tem vários sites, né, tem alguns de mais confiáveis, né, sobre a questão? Tem as universidades em todas as regiões. Hoje a gente tem universidades que trabalham, que têm estações meteorológicas, né? Então o produtor tem que buscar essas informações, tentar acertar o máximo possível. O máximo possível sobre essa previsão para ele poder ter um sucesso no seu plantio, né? Certeza. Bom, e aí também tentar o plantio direto. Bom, eu quero pedir licença a vocês dois mais uma vez. Já voltamos a falar desse assunto que está muito interessante hoje. Atenção, produtores rurais, nosso assunto hoje é sobre a questão climática da safra 2016-2017 e ainda também sobre o plantio da safrinha, né, que ainda a gente está em pleno processo de plantio de safrinha, tem regiões que estão plantando, outros já plantaram, mas as culturas estão se desenvolvendo e o produtor rural tem que estar de olho sempre no tempo, viu? Ok, então, bom, a gente volta a falar sobre esse assunto, mas agora vamos falar sobre Estilosantes Campo Grande, viu? É uma fantástica leguminosa forrageira que fixa biologicamente nitrogênio no solo, é rica em proteína para os animais e também ela traz nutrientes para dispor, né, para colocar à disposição de outras plantas quando ela é consorciada. Você vai conhecer um pouco mais do Estilosantes Campo Grande. Resultado da composição de duas espécies nativas de estilosantes, a captata e a macrocéfala, o Estilosantes Campo Grande germipasto é a alternativa para o produtor rural que busca aumentar a eficiência tanto na pecuária quanto na agricultura. A cultivar, apresenta bons índices de proteína e fixa nitrogênio no solo de modo natural, podendo alcançar o equivalente a 180 quilos hectare ano. Por estas razões, ele é considerado um importante repositor de nutrientes e agente promotor de matéria orgânica, fatores fundamentais para a vida microbiana do solo. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, cerca de 80% dos solos no Brasil sofrem algum tipo de degradação. Estudos mostram que o Estilosantes Campo Grande contribui para a sustentabilidade de sistemas e recuperação de terrenos degradados. A matéria orgânica produzida apresenta baixa relação carbono-nitrogênio, o que possibilita sua rápida mineralização no solo, disponibilizando nutrientes para as plantas, como também melhorando a estrutura do solo e sua capacidade de retenção de água. O Estilosantes Campo Grande germipasto é opção de baixo custo para a recuperação de pastagens degradadas e melhoria de sua produtividade.
Esta forrageira beneficia outras culturas consociadas a ela porque sobrevive em baixos níveis de fertilidade. A planta tem alto grau de resistência à antracnose, doença causada por fungo que compromete o desenvolvimento e produtividade em várias espécies de plantas, recomendada para regiões de clima tropical, com pluviosidade anual mínima de 700 milímetros e máxima de 1.800 milímetros. Essa leguminosa não se adapta a locais sujeitos à ocorrência de geadas frequentes ou com umidade de ar e temperaturas muito elevadas. O Estilosantes Campo Grande está sendo amplamente utilizado no consórcio com braquiárias, principalmente a braquiária brisanta, cultivar BRS Piatã, um dos últimos lançamentos da Embrapa Gado de Corte, juntamente com a Unipasto, entidade esta que a Germipasto é associada, sendo também produtora e comercializadora desta cultivar. O ideal desse consórcio com a BRS Piatã é na ordem de 70/30 em percentuais de quantidade para pastejo contínuo. A planta faz sucesso também no sistema silvopastoril, integrada nas entrelinhas dos campos de produção frutícolas ou com reflorestamento por nitrogenar o solo de maneira natural. Em alguns casos, esse contingente de produção do Estilosantes Campo Grande Germipasto é aproveitado para a nutrição de animais. A Germipasto, empresa do setor sementeiro considerada a mais eficiente no segmento, produz em campos próprios sementes do Estilosantes Campo Grande e da grande maioria das gramíneas oferecidas para pastagens. Estas sementes de alto padrão de qualidade são distribuídas para todas as regiões onde ela tem boa adaptação. A Germipasto garante ao produtor que seguir as determinações de plantio dessa leguminosa terá ótimo desempenho produtivo tanto na agricultura quanto na pecuária. Estilosantes Campo Grande é com a Germipasto. Germipasto, sementes de pastagens de qualidade. Muito bem, está aí o Estilosantes Campo Grande. Você precisa conhecer essa leguminosa forrageira que traz benefícios aí na sua fazenda. Agora o Guilherme Beretta vai trazer informações para a gente sobre os campos de produção da Germipasto, viu? Porque está aí o segredo da empresa. Os campos de produção são eles que viabilizam a qualidade das sementes que ela coloca à sua disposição. Não é, Guilherme? De volta no balcão de vendas, e você já sabe, quando aparece o balcão de vendas, você tem a grande oportunidade de comprar produtos da Germipasto, sementes de alta qualidade e também a VDTech com preço atrativo. Bom, meus amigos, quero falar para vocês sobre os campos de produção da Germipasto. Só para você ter uma ideia, em torno de 90% do que é comercializado pela empresa é produzido em campos de produção próprio. E isso nos dá uma garantia muito grande de dizer para você que você está recebendo na sua propriedade e também na sua casa as melhores sementes do mercado. Existe um ditado que os próprios agrônomos dos campos de produção nos diz que semente de boa qualidade se faz a campo. E é isso que a gente segue à risca para que realmente nós tenhamos superioridade, nós tenhamos êxito aí nas sementes de boa qualidade. Lembra você também que além desse campo de produção, nós temos aí pelo menos 17 cultivares no nosso portfólio, todas as braquiárias, né? Braquiarão, Piatã, Rusiense, Decumes, Umidícola, Dictioneira, Charaés, MG4, Paiaguás, você que deseja trabalhar estrategicamente durante o período da seca, durante a entre-safra, nós temos aí a indicação do próprio Paiaguás para você. E para você que deseja intensificar a pecuária aí na sua propriedade, você tem uma área, um módulo de engorda, tem bois de acabamento e nós sabemos que esses animais são extremamente exigentes. Então nós temos aí os pânicos, né? Tanzânia, Mombasa, Aruana, Maasai, o pânico Zuri e também o pânico Tamani. E leguminosas como Estilosantes Campo Grande e também a Crotalária. Além desse arsenal todo, nós temos algumas apresentações para oferecer para você também. Sementes convencionais com 50 de valor cultural para as braquiárias e 35 para os pânicos. Você que ainda não tem sua VDTech, precisa de um material que tem uma vazão um pouquinho maior, nós temos exatamente as sementes convencionais. As sementes incrustadas, que é o grande pioneirismo da Germipasto. Há praticamente 18 anos atrás nós lançávamos esse produto e ele está no mercado até hoje mostrando qualidade excepcional. E talvez
a grande tendência de mercado, um produto que num futuro próximo vai ser o que sobressai, que são sementes de alta pureza, sementes com 80 de valor cultural e também sementes incrustadas, sementes de 80 de valor cultural, onde você utiliza aí pequenas quantidades por hectare. Por isso mesmo, esses são os grandes motivos para você estar pegando o telefone e entrando em contato com a central de vendas da Germipasto. Eu queria mostrar para vocês uma imagem que a gente sempre fala dos campos de produção, que é justamente o processo de colheita. É daí onde sai toda a semente. Nós estamos vendo aí as máquinas fazendo a varredura, que é o processo de colheita, né? Onde nós praticamente já eliminamos parte das impurezas e faz com que o produtor tenha exatamente a semente de boa qualidade que vai receber lá na sua propriedade. Bom, meus amigos, com isso são argumentos de sobra para você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto nesse momento. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local aqui do Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto, e também um segundo número gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço eletrônico na Rede Mundial de Computadores, germipasto.com.br, e também nas redes sociais, facebook.com/germipasto, lá no Instagram, @germipasto, e também no canal de vídeos YouTube você encontra diversos vídeos relacionados ao assunto boa formação de semente de pastagem. Valeu, Guilherme Beretta. Um abraço para você. Daqui a pouquinho você volta com mais balcão de vendas, hein? Bom, hoje a gente vai mostrar para você uma entrevista feita há poucos dias aqui no canal do Boi. O jornalista Jorge Zaidan, que apresenta o programa Pecuária BR, conversou com o Derlis Cariotti, que é o nosso diretor aqui da Germipasto. E ambos falaram sobre a estiagem, como ela tem afetado a produção de sementes forrageiras. Confira a entrevista. O Derlis Cariotti é produtor de semente de pastagens e ele é nosso convidado aqui no Pecuária BR para falar dos efeitos do clima este ano, com o efeito muito acentuado do El Niño para as pastagens no Brasil. Quais foram as dificuldades na produção de semente este ano, Derlis? Olha, no começo, o plantio das sementes começam em outubro, novembro, né? Então nós tivemos boas chuvas até o mês de março. Meados de março... Considerando qual região? A região produtora em si toda de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Oeste Baiano, Luiz Eduardo Magalhães e Oeste de São Paulo. Então, a partir de março, tivemos um problema que começou mais acentuado a questão do El Niño, né? Então, começou a faltar chuvas. Aí tivemos aí no final de março uma chuva boa e voltou a faltar chuvas, persistindo aí até por 4 semanas. Voltou a chover agora na segunda-feira à noite, então isso, vamos ver o efeito das variedades mais precoces. Acredito que não foi muito, mas nessas mais tardias, como os pânicos, a braquiária brisante charaés, esta foi, provavelmente foi afetado e muito. Então acreditamos que essas variedades teriam que persistir o calor e mais chuvas ainda. Quer dizer, houve quebra na safra de pasto? Provavelmente a produção de semente este ano, como produtor, está afetada, principalmente as variedades mais tardias. Muito bem, está aí o nosso diretor Derlis Cariotti, que conversou com o Jorge Zaidan, aqui do canal do Boi, né, que apresenta o Pecuária BR, falando sobre a questão climática, que deve afetar a produção de sementes forrageiras este ano, viu? Olha, e outra região também que a gente atende, que parece que a condição de chuvas não está muito boa, Leandro, é norte de Minas que você comentava, é isso? Sim, norte de Minas, na última safra, né, na safra 15-16. Faltou água. E também na safra 14-15, nos períodos de plantio, faltou chuva. Os 2 últimos anos, então, a região sofrendo, é sofrendo isso? com a falta de chuva. Inclusive, a gente teve clientes que perderam plantio por essa falta de chuva, né? Em janeiro, parece que deu uma melhorada, choveu mais lá, janeiro e fevereiro, mas a chuva já começou a cortar de novo. É uma região que está bem estável. Agricultura? Pecuária, é uma região, tem agricultura, leite, tem pecuária, tem leite, tem corte, é uma região bem ampla, né? Uma região grande, bem diversa, você pega né?
Pirapora, Montes Claros, Paracatu, entre outras cidades menores. Agricultura e pecuária, pecuária leiteira, pecuária de corte. Todo o norte de Minas e o sul da Bahia, né? Então faltou água esse ano agora lá. Faltou chuva. Faltou chuva, teve muita perca de plantio lá devido à estiagem. Entendo. E será que já tem a previsão para essa região lá esse ano, professor? Natálio Abrão? As notícias não são boas, não. Não? Não. Para a região norte de Minas? A região sul da Bahia, a região norte de Minas, principalmente onde nós temos aí uma avaliação ali em Montes Claros, as condições de estiagem devem prevalecer em maio e também em junho. Exemplo dos anos anteriores, né? Ele disse que 2013, 14, 15, 14, 16, 15, 15, 16. 16. Então está com médias históricas com valores muito abaixo e os modelos de previsão, de prognóstico, né, do caso, do clima nessa região, ainda é de persistência de valores abaixo da média histórica. Influência do Laninha? Não, nesse momento a influência do El Niño. Do El Niño. Só que a região ali, a geografia da região, ela não favorece, né, porque temos algumas irregularidades do terreno que a região leste e centro de Minas vai ter uma distribuição de chuva bem favorável para meados de maio até final de junho. E, no entanto, essa região norte, partindo já para o noroeste do estado, e ainda o sul de Minas, né, se aproximando na divisa com Goiás, vai estar muito deficitário. Então, o alerta para o produtor é preparar o bolso e estocar comida para o gado. Então, é isso, Leandro? Com certeza. Algumas regiões, se permanecer assim esse ano, como foi os 2 últimos anos, o pessoal vai ter dificuldade nas reformas lá. Só uma pergunta, talvez ela seja coerente, né? Se confirmar esse prognóstico, o ideal é que o produtor descarte alguns animais, reduzir o rebanho, né? Não, com certeza. Se realmente as chuvas não se regularizarem, né, em mais um ano, já vem de 2 anos de dificuldades, né, o pecuarista vai ter que reduzir o rebanho porque não tem outra alternativa. Né? O bom é procurar apoio técnico e, se realmente confirmar, se tiver necessidade, reduzir o rebanho, porque é uma estratégia, né, dentro da fazenda. Com certeza. Bom, nós temos aqui um gráfico para o Mato Grosso do Sul, né, o que mostra a condição de valores de chuvas esperadas. É isso para a nossa região? Isso. Agora, uma pergunta para o senhor. Quando nós falamos em centro-oeste, o regime de chuvas para os estados do centro-oeste são iguais? O Mato Grosso do Sul, Goiás, o regime é o mesmo ou não? Não, são diferentes. Então, nós temos um fator Mas aí... todos estão no centro-oeste? Mas Isso. mesmo assim são diferentes? São diferentes. Não é só a condição da latitude que influencia, mas nós temos fatores aí que são preponderantes. Existe um fenômeno que se chama zona de convergência do Atlântico Sul. Ela tem uma atividade intensa numa época do ano, principalmente do início do verão, que traz a umidade da Amazônia, que ele chama de rio aéreo, né? Essa umidade ela vai até o sudeste e ela proporciona uma distribuição de chuva. Ela está perdendo força agora, com a mudança de estação, e desaparece. E as chuvas voltam a se concentrar lá na região amazônica. Então, em função do direcionamento dessa zona de convergência, você vai ter chuva na região oeste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, na região central ou na região leste de cada um desses estados. E aí o caso beneficiando Goiás. O estado de Goiás deve ter chuva na região central, principalmente por causa do Planalto. A geografia do terreno favorece a formação de algumas nuvens e beneficia com chuvas dentro de uma certa normalidade. No caso do centro-oeste, Mato Grosso do Sul e o oeste do Paraná, se preparem, porque vai ter estiagem em junho. Oeste do Paraná também em junho? Do centro-oeste para o oeste do Paraná. E intensa. E deve durar quanto tempo essa estiagem? Olha, nós fizemos uma modelagem para o mês de maio e para o mês de junho. Ainda temos chuvas para o mês de maio nessa região. E a partir da primeira semana de junho, com a chegada da primeira massa de ar polar, que antecipa o início do inverno, aí nós vamos ter dias e dias com estiagem intensa. Nosso modelo está mostrando uma mancha muito forte que pega o centro-oeste do Paraná,
o centro-sul de Mato Grosso do Sul e também grande parte do Paraguai, que também produz, tem atividade. Com certeza. Bom, daqui a pouco a gente fala desse quadro aqui, porque ele mostra valores esperados para as regiões do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. E ele é um ótimo termômetro com relação à distribuição de chuva, não só de Mato Grosso do Sul, também como o centro-oeste de São Paulo. Tá certo. Já falamos sobre ele então, mas agora nós vamos falar sobre a Fazenda Malhada do Meio, viu? A gente vai viajar um pouquinho agora. Nós vamos falar sobre a qualidade da semente da Germipasto, que está aliado também a um bom preparo de solo. Não adianta ter uma boa semente se não tiver um bom preparo de solo. O produtor rural tem que estar atento ao preparo. E a chuva também, claro, é um fator fundamental para uma boa formação de uma pastagem. Nós vamos para o Piauí. Veja aí a nossa matéria. Eu costumo dizer que qualquer negócio que seja, tem 3 pilares, né? Eu costumo dizer que tem o recurso humano, todo o processo e a venda. O recurso humano é o mais difícil que a gente fazer. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando e retirando o habitante dessa região e levando para treinar em centros já com alto desenvolvimento da pecuária, como é a região de Aciara, e trazendo pessoas que têm know-how para ensinar essas pessoas no manejo do gado dessa região. E nós vamos servir de multiplicadores para a região. Esse é o recurso humano. O processo está toda a informação da pastagem, desde a cerca, aos bebedouros, a escolher a gramínea correta, ao preparo de solo correto e tudo. E a venda é justamente o momento adequado de vender, se vai vender o bezerro, se vai vender o garrote, se vai terminar o gado e tudo. Se você tiver o equilíbrio, o planejamento necessário para unir recurso humano, processo e venda, eu acredito que isso é que vai gerar o sucesso. Dentro do processo, nós estamos contando com a grande ajuda dessa empresa, da Staff de Barreiras, que parece que realmente vai ser parceiro nosso nessa caminhada. Nós temos que vencer esse paradigma de achar que uma empresa de longe só vai se adaptar à semente na região local e etc. Nós temos que fazer testes e nós temos que imitar as coisas que estão funcionando. Eu estou plenamente satisfeito, acho que o potencial de germinação da Germipasto é excelente, eu classifico como excelente, e nós precisamos de 3 coisas para ter uma boa pastagem. Uma semente de qualidade, um bom preparo de solo e chuva que Deus nos dá. Se essas 3 coisas estiverem juntas, meus caros, nós vamos ter sucesso. Nós temos, por enquanto, garantido, isso eu posso lhe afirmar, a qualidade do produto que nós vamos enfiar debaixo da areia. O preparo do solo, nós estamos planejando, ano a ano, cada vez preparar melhor, com a ajuda de conhecimento da tecnologia. E aí nós vamos ficar realmente dependentes da chuva. Eu acho que facilita a distribuição de uma forma mais equilibrada no solo. Digamos assim, você não vai ter perda numa distribuição homogênea. Segundo, você diminui a perda das aves comendo as sementes. O que eu notei é que ela brota um pouquinho mais tardio do que a semente comum. O indivíduo inicialmente fica assustado, será que vai brotar, mas depois ela germina realmente de fato. Ou seja, eu acredito que não tem nada a perder. É uma semente que tem um alto poder de germinação e as vantagens de você distribuir de uma forma mais uniforme e de você não ter as perdas que você teria com a semente comum. Minha experiência com a incrustada foi muito boa. Meu nome é Emerson Barbosa, sou sócio proprietário da empresa Staff Agronegócio. Estamos desenvolvendo um trabalho aqui na região de Curimatá, no Piauí, junto com o Dr. Lucas, em algumas das suas propriedades, e onde fizemos o primeiro desafio nosso que ele nos fez foi trazer tecnologia junto com a nossa empresa e junto com a Germipasto. Apostei muito nesse desafio, fizemos o primeiro ano, tivemos na propriedade do cliente, o cliente está com o grau de satisfação do cliente é excelente
e esperamos que nos próximos anos podemos aumentar essa área de plantio, de 200 hectares para 500 hectares e assim em diante. Eu agradeço profundamente o respeito que ele nos tem e vamos esse ano fazer novamente esse mesmo trabalho junto com a Germipasto e a Staff Agronegócio. Muito bem, do Piauí nós vamos para o Mato Grosso do Sul, onde nós estamos. Nós vamos agora para a nossa Casa de Vegetação e os nossos laboratórios, lá na UBS da Germipasto, que fica em Camapuã. Porque uma semente de boa qualidade não nasce no campo não, viu? Nasce dentro dos nossos laboratórios, porque as pesquisas são feitas ali para que você tenha uma qualidade de sementes, viu? Embora cultivar nasce normalmente na Embrapa, mas da Embrapa vem para os nossos campos de produção, onde nós temos o controle desses campos para que você tenha a melhor semente. Não é, Guilherme? Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação que você pode adquirir os produtos da Germipasto para você que estiver aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E um segundo número, esse gratuito para todo o Brasil, qualquer parte do país que você tiver, esse é o número que você deve entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. 0800 647 0050. Eu lembro a você que nós temos também representantes espalhados por todo o país. Muitas vezes você não quer ligar no telefone, quer encontrar um representante próximo a você. Simples, você vai no nosso site, clique no nosso site, nós temos lá o mapa do Brasil, você vai clicar no mapa do seu estado e ali sempre vai ter alguém da Germipasto disposto a atendê-lo da melhor forma possível. Bom, nesse balcão eu queria destacar um pouquinho mais o grande coração da empresa, é isso que a gente classifica o laboratório. Então a Germipasto tem um laboratório equipadíssimo, talvez um dos melhores laboratórios do país quando o assunto é análise de semente de forrageira, onde nós fazemos rigorosamente todos os processos de garantia da semente, ou seja, quando essa semente chega no nosso OBS, no nosso barracão, é imediatamente coletado uma amostra, essa amostra é enviada para o laboratório e aí nós classificamos essas sementes, nós sabemos dessa forma a pureza dela, nós vamos fazer os testes de germinação que são pelo menos 3, teste de tetrazóleo, teste de Gerbox e finalmente o teste lá na casa de vegetação, que é o endosso de tudo isso. Então, por isso que a Germipasto tem a grande certeza que quando a gente destina o material ao mercado para comercialização, nós temos certeza que esse é uma semente garantida que vai ter uma boa germinação. Eu lembro a você que a Germipasto também tem uma casa de vegetação extremamente equipada, uma casa de vegetação automatizada, inclusive onde a gente faz testes dos lotes, A partir do momento que começa a colheita na empresa, essas sementes vão chegando para a nossa UBS, onde é feita a coleta da amostra e ali é feito todos os testes. Então, sem dúvida, nós temos a grande garantia que você vai estar recebendo aí na sua propriedade e na sua casa as melhores sementes do mercado nacional. Por isso, meus amigos, mais uma vez os números já estão na sua tela. Chama atenção você que está no Nordeste brasileiro, as chuvas vêm acontecendo, O Nordeste possui um regime de chuva um pouquinho diferente do centro ou sul do país, nesse momento chove e é agora que você adquire as sementes da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número 0800 647 0050. Você pode fazer inclusive a sua pergunta através do nosso site germipasto.com.br e também nas redes sociais facebook.com/germipasto e no Instagram @germipasto. Você também pode fazer o contato através dessa ferramenta. E também presentes no YouTube, o canal de vídeos da internet. Lá você encontra vários vídeos que a empresa inseriu. Valeu, Guilherme Beretta, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Fica o convite para você, viu, meu amigo? Você, minha amiga produtora rural, pegar o telefone, ligar para a Germipasto, porque você não compra semente da Germipasto, não. Você compra qualidade, você compra confiabilidade, toda a segurança que a empresa oferece para você, com as sementes e também com a VDTech Plus. 0800 647 0050 é nosso telefone, ligação gratuita, você não paga a ligação. Bom, e aqui nós voltamos com o meteorologista Natálio Abrão, que está falando sobre os fenômenos El Niño e Laninha que vão influenciar, na verdade o El Niño já influenciou bastante até agora, agora esperamos o Laninha. E a gente tem aqui um quadro que mostra como serão as chuvas,
Em Mato Grosso do Sul, é isso? Isso. Essa condição aqui que nos diz, né, os valores esperados para cada região de Mato Grosso do Sul. Isso num trimestre, né? Isso. Então você tem aqui as chuvas esperadas para maio. E se você observar bem, você tem a região norte, nordeste, oeste. São as regiões com os menores valores esperados para maio, esperado para junho, esperado para julho. Julho, inclusive, pode não ter chuva nessas regiões. Julho, meio do ano. E como você pode ver, norte, nordeste e leste, o nordeste e o leste de Mato Grosso do Sul é justamente a divisa com Minas Gerais e o sudeste de Goiás. Valores baixos de chuva, aí também diz que tem valores baixos de chuva nessas regiões, tanto de Goiás quanto de Minas. Então, o Triângulo Mineiro é uma região que tem as influências desses fenômenos diretamente com a falta de chuva. Então, os produtores, né, que têm atividades nessas regiões, não esperem que os índices pluviométricos para o mês de junho e julho sejam suficientes para atender a demanda. Bom, a pergunta é sempre o que fazer, né? A gente passa a informação para o produtor, dá a notícia para ele e ele deve estar pensando, o que eu vou fazer então? Então, no caso como esse, aqui nós temos, considerando Mato Grosso do Sul, nós falamos em regiões produtoras, porque também o sudoeste de Mato Grosso vai ter problemas com falta de chuva, né? Aí, no caso, o agricultor, sendo muito bem orientado pelos seus técnicos, vai escolher sementes mais resistentes, precoce ou tardia, sementes que tenham condições, né, de ter uma razoabilidade de resistência capaz de suportar períodos de mais de 20 dias, que é o que nós esperamos em regiões como o sul de Mato Grosso do Sul, como o oeste do Paraná, como o oeste de São Paulo, que o mês de junho e julho não são meses historicamente de chuva. São conhecidos do agricultor, que é um período em que você entra em vazios sanitários, você entra em preparo de solo, né? Então, essas situações aí vai gerar condições para cada produtor, para cada agricultor, para quem tem pastagem, que faça o seu planejamento adequado, porque essa situação de médias abaixo, em função da mudança do evento, né, estamos saindo de El Niño, entrando em neutralidade, isso pode ocasionalmente trazer alguma chuva, que nós estamos esperando um outono mais úmido. Mas as massas de ar polares que passarem por Mato Grosso do Sul, pelo Paraná e por São Paulo, elas trarão também temperaturas muito baixas. Ótimo. Bom, só para a gente já finalizando aqui o nosso bate-papo com você, Natália, quanto ao frio, nós podemos esperar aqui no Centro-Oeste, em especial Mato Grosso do Sul, temperaturas baixas? Podemos esperar temperaturas baixas, as perspectivas de, ocasionalmente, com massa de ar polar com temperaturas abaixo de 4 graus, que é uma temperatura que gera uma mudança de estado. Então, a preocupação maior de algumas atividades agrícolas é justamente a temperaturas mínimas atingindo esse valor. Principalmente a região sul do estado, Principalmente, né? A região sul, do não Mato só Grosso do estado, de Mato Grosso do Sul, como também São Paulo. Paraná. E se essas massas de ar atingirem 4 graus em Mato Grosso do Sul, com certeza nós teremos o fenômeno de friagem, trazendo temperaturas baixas também para o sul e sudoeste de Mato Grosso e também para o sul de Goiás. Muito bem. E isso já esperamos a primeira entre 23 e 30 de maio e depois nos primeiros dias de junho. Tá certo. Leandro, são muitas as preocupações que o produtor tem, né? Não é só no desenvolvimento da planta, não, quando ela está eclodindo, quando a planta está germinando. Também durante o processo de desenvolvimento da cultura, o produtor também tem essa preocupação. Nós temos alguma espécie forrageira ideal para suportar esses períodos secos de estiagem? Sim, a gente tem algumas alternativas, Éder. É importante, como a gente falou, que além do produtor se programar, procurar saber sobre o tempo, quando vai chover, né, para não tentar errar o mínimo possível no plantio, ele optar por cultivares que sejam mais resistentes à seca, né, nessas regiões que tem mais estiagem. A gente tem como braquiária, a gente tem o paiaguás, tem piatã, tem a dictioneira, que são cultivares bastante resistentes à seca.
E temos o Massai e o Tamani, que são pânicos também para áreas de melhor fertilidade, né, que também apresentam boa resistência à seca. Então, acho que é importante ele buscar essas alternativas, essas cultivares que se adaptam melhor nessas regiões que têm estiagem mais prolongada. E sempre o apoio técnico e as informações meteorológicas, é sempre com certeza. Tem que estar atento, olhando, né, buscando essas informações, porque dessa maneira, ou seja, talvez essas são as únicas maneiras que ele pode minimizar os prejuízos. Bom, nós estamos aqui finalizando já o GM Pasto, o Conexão Rural GM Pasto de hoje. A gente quer agradecer a companhia de vocês dois, né, do Leandro Furtado, nosso supervisor de vendas para Goiás, Minas, Mato Grosso, do Sul, né, o moço roda bastante, né? Em especial, né, o Natália Abrão, que gentilmente mais uma vez veio aqui para falar sobre um assunto tão importante, viu? E eu quero até deixar aqui alguns contatos, posso? Tem o seu e-mail, que é nfilho1947, descobrimos o ano de nascimento dele, né? @gmail.com. Está no vídeo para vocês, viu? nfilho1947, @gmail. 2 telefones também para quem quiser conversar com ele, viu? Principalmente para dar entrevista, porque ele é muito simpático e é bastante disponível para isso. 67 3029 9224, eu repito, 67 3029 9224 e 67 9985 2617. Estou certo? Exatamente. À disposição de todo o seu público e principalmente do seu cliente, que é o agricultor. Volte mais vezes, viu? É sempre bom conversar com você. Eu me sinto honrado com essa presença. Obrigado. Leandro, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, Éder, e até a próxima aí. Até a próxima. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia também. Olha, o programa é feito para você, viu? E é bom ter a sua companhia todos os sábados aqui pelo canal do Boi, com o programa Conexão Rural GM Pasto. Mas a gente não quer ficar tão longe de você não, viu? A gente quer ficar pertinho de você. Para isso, nós criamos outros canais para que a gente converse durante toda a semana. Olha só, nós temos a nossa página na Rede Mundial de Computadores, www.gmpasto.com.br. A qualquer momento você pode acessar a página da GM Pasto e obter muitas informações. Também no Facebook. Você que tem o seu perfil no Facebook, acessa lá, facebook.com/germipasto. Você vai encontrar o perfil da empresa na rede social Facebook. E você também pode assistir os vídeos que nós apresentamos no programa no YouTube. Muitos vídeos para que você possa assistir quando você quiser e onde estiver. E agora uma novidade para você, viu? Estamos também no Instagram. Você pode mandar para a gente aí, ou pode aceitar a gente aí, ou convidar a gente para aceitar o seu perfil no Instagram, tá certo? É @germipasto. E também tem uma ferramenta fantástica que o mundo inteiro está usando. E quando falta, ai que dor de cabeça, viu? É mesmo, é o WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 67 9883 5291. 9883 5291. A partir do mês de junho, no final de maio, nós já teremos um dígito a mais, viu? 9 a mais no nosso telefone. Então, quando chegar aí para o final de maio, começo de junho, coloque um dígito a mais para você mandar o seu WhatsApp para a gente, viu? 67 9883 5291. Olha, grande abraço para você. Foi bom ter você mais uma vez conosco aqui no Conexão Rural GM Pasto. Até o próximo programa. Tchau!